Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vamos falar de Ivan Bunin. Ivan Bunin foi um famoso escritor, prosador, poeta e tradutor russo, nascido em 1870. Ainda em vida, foi reconhecido como um clássico da literatura russa e tornou-se o primeiro escritor russo a receber, em 1933, o Prémio Nobel de Literatura. Escritor russo, como já disse, Ivan Alexeyevich Bunin, nasceu a 22, há quem diga a 10, do mês de outubro de 1870, na aldeia de Voronezh, na província central de Oriol, numa antiga família de proprietários rurais. Ele tinha um irmão e duas irmãs, todos mais velhos do que ele, e dizia ele: todos os meus antepassados tinham laços estreitos com o solo e com o povo. Eram senhores do campo. Os meus pais não foram exceção. Possuíam propriedades na Rússia Central, naquelas estepes férteis em que os antigos czares moscovitas tinham estabelecido colonos de todo o país para a sua proteção contra as invasões dos tártaros do sul. No entanto, Bunin assistiu à ruína total da sua família e da sua fortuna. O seu avô dissipou grandes quantias depois da morte da sua jovem esposa e o pai, um viciado no álcool e no jogo, acabou com o resto. O Bunin ingressou num colégio em Yelets, onde permaneceu cerca de 5 anos, mas teve que interromper os estudos por falta de dinheiro dos pais. Uma altura em que ele veio a passar as férias do Natal, já não voltou. Regressou então à propriedade da família e foi encorajado pelo seu irmão mais velho, Júlio em português, que se tinha formado na universidade, que o incentivou a ler os clássicos russos e que o ajudou a continuar os estudos, ensinou, e então ele tornou-se um ávido leitor e começou a escrever os seus primeiros versos, seguindo os exemplos do Alexander Pushkin e do Mikhail Lermontov, e estreou-se como poeta aos 17 anos de idade, ao publicar o poema, que em português se chamaria Sobre o túmulo de S.A. Natson, numa revista em São Petersburgo, que era a tradicional capital russa da cultura. Portanto, o S.A. Natson. O S.A. Natson, Semyon Yakovlevich Natson, era um jovem poeta e ensaísta russo que tinha falecido exatamente nesse ano de 1887, com 24 anos de idade. Isso deve ter tocado, portanto, o Bunin. E escreveu então esse poema que foi premiado sobre a vida dele. Então, em 1889, 2 anos depois, quando ele tinha, portanto, 19 anos, ele deixou a casa dos pais e foi viver com esse tal irmão, Júlio, para Kharkov, onde passou a trabalhar como funcionário público. E então ele lá continuou a estudar com a ajuda do irmão e com muito esforço conseguiu então tirar um curso superior, sempre sem frequentar a escola. Já agora convém dizer que o Bunin nunca teve uma habitação própria em toda a sua vida. Viveu sempre em hotéis ou em casas de outras pessoas, ou então em apartamentos arrendados. Casa própria nunca teve. Pronto, então ele lá em Kharkov continuou a escrever poemas e lançou-se também na prosa, publicando o seu primeiro conto em 1891. E também nesse ano
apareceu o seu primeiro livro e conseguiu o lugar de editor adjunto do jornal Orlovsky Vestnik. Bem, entretanto, ele encontrou Bárbara, que foi o seu primeiro amor. Os pais dela não queriam aceitar o casamento com ele, e então o jovem casal partiu secretamente para a localidade de Poltava, onde Bunin arranjou um trabalho como bibliotecário. Mas o seu relacionamento só durou até 1894, portanto, 2 ou 3 anos, porque Bárbara não aguentou o seu estilo de vida, sempre errante, mas foi a fonte de inspiração para escrever mais tarde, muitos anos depois, quando já era uma certa idade, aquele que viria a ser o seu grande romance, a grande obra da sua vida. Depois falaremos. Portanto, a partir de 1895, ele repartiu o seu tempo entre Moscovo e São Petersburgo, onde então contactou com os maiores escritores russos da época. E em 1899, ele conheceu, em Odessa, lá no sul da Rússia, a Anna Tsakny, que era filha de um grego rico, que era editor de uma revista local, e casaram. Mas esse casamento também durou muito pouco, porque, claro, ele andava sempre em viagem e estava sempre endividado. O irmão prestou-lhe muito dinheiro, não só o irmão, outras pessoas. Ele estava sempre cheio de dívidas e ela não aguentou isso. Depois, em 1903, ele recebeu o Prémio Pushkin da Academia Imperial das Ciências de São Petersburgo pela tradução do poema Canções de Yavata, do Longfellow. E depois voltou ainda, em 1909, uns anos depois, a ser novamente premiado com o mesmo prémio. E nesse tal ano de 1909, ele foi eleito membro honorário da Academia das Ciências. Em 1906, num encontro literário, o Ivan Alexeyevich, o Bunin, conheceu Vera Muruntseva. E, mais uma vez, os pais da jovem foram contra o relacionamento. E Vera teve que escolher entre o amor e acabar os estudos. E então, em abril seguinte, em 1907, a Vera e o Ivan fugiram, partiram juntos, desta vez lá mais para leste, da Rússia, não é? E pronto, e passaram a viver como marido e mulher, para todos os efeitos, mas só vieram a casar mais tarde, já quando ele tinha ido para a França, como irei explicar mais à frente. Ora bem, até à deflagração da Primeira Guerra, portanto, de 14 a 18, né, o Bunin e a Vera visitaram destinos tão longínquos como a Turquia, o Egito, a Palestina e a ilha de Ceilão. Entre 1912 e 1914, portanto, até começar a guerra, também acompanharam o Gorky no verão, em estadias de praia, de férias, na ilha de Capri, onde o Gorky tinha, portanto, uma casa. Portanto, a Revolução de 1905, né, que foi começada com o famoso Domingo Sangrento, que foi quando são as primeiras revoluções contra os czares, né? Portanto, foi o início da queda do regime imperial, né? E o início da possibilidade da Rússia vir então a ser governada pelo povo, né? Mas o Bunin conhecia muito bem o povo russo e julgava-o incapaz de tomar decisões. E passou então nos seus livros a descrever os camponeses com tons agrestes e retratando-os como sendo pessoas ignorantes e violentas. E foi então que em 1910 ele publicou um livro que em português se chamaria A Aldeia, que era formado por textos breves da vida rural russa nesse período da Revolução de 1905.
eh, onde ele contava ali a história de dois irmãos camponeses, muito diferentes um do outro, e que destruía nessa obra completamente a imagem da pureza, da inocência das gentes do campo, e que, e que constituiu, de facto, um grande sucesso. Tanto com a evolução da Revolução Russa, os czares ainda tentaram aguentar-se, ainda deram alguma liberdade, permitiram a constituição de um parlamento, mas aquilo não deu resultado porque os revolucionários continuaram sempre a insistir e até acabou na Revolução de Outubro de 1917, não é? Onde os sovietes tomaram conta do poder. O casal Bunin deixaram Moscovo e foram fixar-se em Odessa, né? Lá junto ao mar, no sul, e aí permaneceram cerca de 2 anos. O Ivan, o Bunin, colaborou lá com a resistência, os chamados brancos, né? Que lutavam contra os vermelhos. Mas a notícia crescente das atrocidades cometidas pelos bolcheviques e a evidência tanto que eles estavam mesmo a ganhar, levou a fugir, a abandonar definitivamente o país e a emigrar para a França, tendo embarcado na última embarcação francesa a deixar o porto de Odessa. Portanto, nessa altura, não só ele, mas muitos, milhares sobretudo de intelectuais, escritores, até clérigos, religiosos e assim, muita gente importante fugiu da Rússia, dos comunistas, né, que estavam a tomar conta do poder, e com a ajuda, sobretudo, de ingleses e franceses, que em barcos os transportaram depois pelo Mediterrâneo e os safaram pelo Ocidente. Entre eles, como já vimos, o Bunin. Ele, apesar de não concordar com o regime russo, né, apresentava a sua pátria como uma fonte inesgotável de riqueza espiritual e preservou, lá no exílio, o prestígio da cultura russa, portanto, por todo o mundo, por onde quer que ele passou. Ele desejava voltar para a sua pátria, mas não podia aceitar a atmosfera sociopolítica que se lá vivia e nunca chegou a regressar. Viveu 33 anos em exílio na França, mas nunca chegou a aprender francês. Interessante. Aliás, também nem precisava, porque a comunidade russa dos imigrantes que se fixaram em Paris, na zona de Paris, eram tantos e tão bem formados que formavam uma comunidade tão unida que lidavam entre si, até tinham editoras, etc., que escreviam, editavam em russo, portanto, ele nunca teve necessidade realmente de se relacionar com os franceses, né? Então, o Bunin foi galardoado, como já disse, com o Prémio Nobel de Literatura em 1933. Foi o primeiro cidadão russo a receber essa honra, e foi-lhe atribuído pelo verdadeiro talento artístico com que recriou em prosa o caráter russo típico. Portanto, o Bunin continuou-se toda a vida a escrever, mas acabou por ser, depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi praticamente esquecido. Ele, aliás, na Segunda Guerra fugiu para os Alpes marítimos franceses, onde esteve escondido, nunca pactuou com o regime, nem com os que eram a favor, nem contra os nazis, e lá esteve até que a França foi libertada, e então pôde regressar a Paris. E então foi lá em Paris que ele morreu, no meio de uma extrema pobreza, no dia 8 de novembro de 1953, vítima de um ataque cardíaco. E lá morreu na companhia da sua fiel esposa e de um pequeno número de amigos que nunca o tinham abandonado. Tinha 83 anos de idade e foi enterrado no cemitério russo de Saint-Geneviève-des-Bois, portanto lá em Paris. Posto este pequeno resumo da sua vida, não é? Atribulada, iremos então agora deter-nos mais sobre a obra
a obra do Ivan Bunin. Bunin dedicou toda a sua vida à literatura, pois, segundo ele dizia, esta era o ar que ele respirava e sem ela ele sufocava. Ele manteve uma correspondência e uma amizade com grandes personalidades russas do mundo da literatura, como o Anton Chekhov, o Leon Tolstói, o Maxim Gorky. Ele, durante toda a sua vida, considerou o Tolstói como um deus da literatura, e cujos livros ele releu até aos últimos dias da sua vida. Ele adorava as obras do Tolstói. No entanto, o seu ideal de como homem e escritor foi sempre o Chekhov, cuja obra, de facto, o enternecia. A característica mais importante da prosa do Bunin é o chamado efeito de presença, o qual faz com que o leitor acredite que os acontecimentos que ele descreve parecem que são mesmo reais. Ele apresentou de uma maneira nova, inovadora, os eternos temas do amor, da morte e da natureza, mas realmente de uma maneira completamente inovadora, que ainda hoje faz as delícias dos leitores. Então, algumas das suas obras tornaram-se fenómenos da literatura mundial. E entre as suas muitas obras, iremos então agora aqui falar dos principais, daquelas que mais ficaram e ainda hoje são conhecidas. Então, um dos seus mais famosos contos, As Maçãs de Antonov, que ele escreveu em 1900. Nesse conto, o narrador relembra o início do outono, cujo mais memorável sinal é o aroma das maçãs Antonov, que é uma espécie de maçã característica, que cheira muito bem. O principal tema do conto, que é uma característica realmente de toda a obra do Bunin, é a poesia das propriedades senhoriais antigas, deixadas no passado, e a nostalgia do seu desaparecimento, que se opõe completamente à vida da moderna nobreza atual, tanto do seu tempo, empobrecida, muita dela até chegando à mendicidade. Outra novela, porque ele, como creio que já disse, ele não escreveu, só escreveu um grande romance, porque de resto é tudo pequenas obras, acho que foi um enorme contista, portanto só tem contos ou novelas, portanto contos maiores. E então na novela Suchodol, de 1911, aparece o tema da devastação dos ninhos, que ele chamava os ninhos dos nobres, as tais propriedades antigas, né? Trata-se de uma crónica familiar sobre os fidalgos de 4 estados, uma família chamada Khrushchev, fidalga, que viviam lá nessa povoação de Suchodol. Toda a novela está impregnada de uma atmosfera de vida infeliz. A velha vida dos nobres foi-se irremediavelmente, sucedeu-lhe uma nova, dura e incompreensível. Então o narrador sente que a sua proximidade com os antepassados só podia encontrá-la nas suas campas no cemitério. Mas até as sepulturas dos seus antepassados ele tinha dificuldade em encontrar. Portanto, é este o tema dessa novela. Outra obra, considerada uma das suas obras-primas, é um conto chamado O Cavalheiro de São Francisco, que em português seria O Cavalheiro de São Francisco, que é de 1915. E aí encontramos a história de um americano, cujo nome nós chegamos a saber, que viaja com a sua família num luxuoso navio, um paquete transatlântico, que possui riquezas fabulosas, que é vazio por dentro, mas que é falso nas suas manifestações exteriores. Ele
inesperadamente, morre lá no hotel em Veneza, mas a morte é escondida dos outros turistas, não é? Que tinham viajado com ele para a Europa, também todos ricos como ele, não é? e que continuam então a passeando na sua ilusória vida que continuou inalterada. E é esta superioridade do valor da vida natural sob uma capa falsa que está patente neste conto e que é realmente um dos pináculos de toda a obra do Ivan Bunin. Depois, outra obra muito importante dele é O Amor de Mítia, que eu tenho, que é um dos poucos editados em Portugal e que eu tenho até em duas edições diferentes e com dois nomes diferentes. É engraçado. Ele foi publicado há muitos anos, em talvez há mais de 60 ou 70 anos, eh, com o título, com o título Amor que Santifica pela Inquérito. E depois foi publicado muito mais recentemente com o título O Amor de Mítia, portanto, pela Relógio d'Água. Este título, O Amor de Mítia, é exatamente a tradução literal do título original, em russo, enquanto que aquele O Amor que Santifica é a tradução da versão do nome que o livro teve na sua versão inglesa. Portanto, neste livro, O Amor de Mítia, que é de 1925, o Bunin escreve sobre a luta do amor carnal que se manifesta através de inveja e de ódio e o amor espiritual que se confunde a imaginação com a realidade. O Mitya, que é, portanto, o protagonista da novela, é um estudante em Moscovo, que é oriundo lá de uma zona rural, a mais de 2 dias de distância de comboio, e ele não consegue, na grande cidade, não é, apreender a versatilidade do amor e sentir os seus encantos. Ele apaixona-se lá por uma menina, mas ela sonha com vir a ser uma atriz. Quer dizer, a relação dela para ele é mais quase teatral, quase uma representação, mas para ele é um grande amor profundo. Aquilo depois acaba mal, eles acabam por se afastar, ele regressa lá ao seu campo, à sua província, continua a escrever, ela praticamente nunca mais lhe responde, até que um dia recebe uma carta a despedir. Tinha que escolher seguir a sua vida, a sua profissão, seguir o teatro e não podia continuar com ele. E isso, para ele, foi a desilusão total e acaba muito mal. Comprei o livro, que lá, penso que esta versão do Relógio d'Água ainda está à venda, foi publicada há poucos anos, e leiam, porque esse é um livrinho que se lê em poucas horas. Pronto, outro livro muito importante dele é Os Dias Malditos, que em português seria Os Dias Malditos, que é de 1925, que é uma obra em formato de ensaio que reflete a época da Revolução Russa e da Guerra Civil que seguiu, e que contém apontamentos de um diário que ele tinha começado a escrever ainda lá em Moscou e depois mais tarde em Odessa, enquanto ainda antes de sair da Rússia, e que onde ele ia escrevendo já sobre o que estava a acontecer, não é? A evolução que se estava a dar na sociedade russa com os comunistas a tomar conta do poder. E então as passagens desse diário estão depois refletidas neste livro, quer dizer, que é portanto, meio diário, meio romance, meio ensaio, que ele publicou, portanto, já cá no Ocidente. Portanto, é uma obra que é atravessada pelo desespero, por uma sensação de falta de sentido do que está a acontecer, marcada pelo sarcasmo e pelo seu ódio à Revolução. A Revolução, para Bunin, não passa de uma orgia de violência,
e de um fenómeno antissocial. E Bunin, aqui nesse livro, proclama a primazia do, de, da cultura sobre esses objetivos políticos e que destruíram completamente a cultura e a literatura e tudo o que valioso tinha a Rússia. Né? Portanto, é uma obra devastadora, uma das obras publicadas que mais criticam e destroem completamente a ideia do valor e da importância do regime do RSS. Ora bem, mas a sua obra maior, mais comprida e considerada a mais importante, que muita gente diz que foi a que lhe valeu o Prémio Nobel, é o único romance então que ele escreveu, aquele que se pode realmente chamar romance pelo seu tamanho, porque os outros são tão pequeninos que não passam de novelas. Este é A Vida de Arseniev, que foi publicada em 2 volumes. É uma obra que ele começou a trabalhar em 1920 e tal, ainda, vários anos antes de, não digo, muito antes de receber o Prémio Nobel, e que publicou a primeira parte em 1930 e então só veio a ser editada a segunda parte em 1939. E então isto é uma espécie de autobiografia fictícia. Ele recorre-se a um alter ego. Portanto, o herói do livro é esse tal que dá o nome, que lhe dá o nome, que é um Alexei Arseniev, e que, portanto, ele narra a vida do Alexei Arseniev. Portanto, seguindo o caminho como se fosse uma autobiografia, ele começa a descrever detalhadamente a família, as origens lá do seu herói, as etapas do seu crescimento espiritual, através da sua reação interna, portanto, aos acontecimentos, muitas vezes desconcertantes, e de uma forma, portanto, interrogativa, ele vai contando o crescimento do herói. Portanto, então através desta pessoa, do Arseniev, ele reúne uma imagem coletiva de muitas personalidades, né? Russas, incluindo ele próprio, portanto, espelha ali muitos dos seus próprios traços. E então neste livro ecoam motivos nostálgicos e recria aqui a imagem bela e poética que ele tem da velha Rússia, da sua infância e da sua juventude. Penso que terá sido mesmo a sua última obra, ou pelo menos das últimas, que ele publicou, foi uma coleção de contos que se chamou Alamedas Escuras e que foi, felizmente, publicada em Portugal, agora há pouco tempo, pela Dom Quixote, As Alamedas Escuras. E neste livro, que na primeira edição que saiu nos Estados Unidos, em Nova York, em 1943, tinha só 11 contos. Ele continuou a escrever e na edição seguinte, que foi publicada em Paris, em 1946, exatamente, 3 anos depois, já tinha 38 contos. Já saiu com 38 contos. E nesta edição, que saiu agora cá em Portugal, o editor acrescentou-lhe ainda mais 2 contos dispersos, que estavam noutros sítios, inclusive um deles tinha sido publicado só num jornal, de maneira que tem aqui 40 contos. Ora, cada um destes contos é um episódio da vida de uma personagem completamente diferente. Desde a adolescente camponesa até à jornalista boémia,
ou artista do início do século XX, muito variados. Em todos os contos, os heróis de Bunin acabam por se separar. Mas separam-nos o quê? Uns à ambição, outros à loucura, outros pelas circunstâncias, ou até a guerra, ou até a própria morte. Mas o fim trágico de todos estes pontos não deixa de ser uma sensação de peso, uma sensação de desespero. Mas o sentimento do amor é testado na alma do herói e também na alma do leitor. Porque o leitor acabará sempre por se ressentir algo um bocadinho retratado naquelas histórias, mas outras mais pequenas. Há ali contos que só têm meia página. E outros, então, têm muito, são compridos. Então, as Talamedas Escuras é a tristeza do tempo perdido, a dor do destino da Rússia, as memórias, a beleza dos sentimentos humanos e os cantos obscuros da nossa alma que colocam obstáculos à luta pelo que é bom e pelo que é amado. Para terminar, eu queria só acrescentar que o Bunin, para além de escritor e grande e enorme contista, foi também um tradutor prolífico. Ele traduziu para o russo obras famosas. Portanto, além disso, ele foi também escritor de memórias, escreveu sobre os seus grandes heróis. Escreveu um livro que se chamaria em português A Memória de Chekhov, que é de 1904, e outro que é A Libertação de Tolstói, de 1917, que era, portanto, como já disse, os escritores que ele considerava os seus mestres, os seus ídolos, os seus inspiradores. Pronto, por aqui me fico por hoje. Espero que tenham gostado de conhecer a vida e a obra do Bunin, de facto um grande escritor russo, que no final da sua vida foi caiu na obscuridade e praticamente morreu, mas que depois da sua morte ressuscitou e hoje sobretudo depois da queda do regime comunista, é hoje um grande herói muito lido lá na Rússia e não só, a sua obra está a ressuscitar em todo o mundo. A prova disso é este que acaba de ser publicado em Portugal há pouco tempo. Por aqui me fico, mais uma vez, digo, e espero que tenham gostado. E para a semana, se Deus quiser e se puder, e tiver vida e saúde, cá estarei para vos falar de um outro autor galardoado com o Prémio Nobel. Passem muito bem.